Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso programa 15 Minutos de Luz. Eu sou a Norma Walter, da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Saquarema. Esse é o nosso programa de número 184. Amigos, vamos primeiramente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui novamente juntos, abordando o tema dessa nossa doutrina tão consoladora, tão maravilhosa. Então, que esses 15 minutinhos possam trazer para a gente o lenitivo necessário para a nossa mente, para o nosso coração, né? Que seja um 15 minutos muito produtivo. Seja bom para todos nós, né? Vocês aí desse lado, Angelina já entrou, Nuri já entrou, o companheiro Jorge também. Que bom, amigos, que bom. Vocês fazem toda a diferença. Bom, não sei se vocês prestaram atenção no título do nosso encontro. O grande questionamento começa já lá, porque, na realidade, o título da nossa conversa de hoje já é uma pergunta. Quem foi você na vida passada? Vocês já se fizeram essa pergunta? Essa pergunta é porreta, né, gente? Para a nossa querida doutrina espírita, essa pergunta tem coerência. Por quê? Porque somos encarnacionistas. Graças a Deus. Acreditamos em vidas sucessivas. Do contrário, a justiça divina, em nosso entendimento, ela estaria comprometida no tocante da justiça divina. Porque imagina você ter uma única vida para fazer tudo de bom ou tudo de mal. E aparecer que não era muito justo com algumas pessoas. A gente já falou isso aqui muitas vezes, né? Esse é um assunto que ele caminha junto com a doutrina. A gente falar da reencarnação, dessa necessidade de aprimoramento. Eu sempre digo que todos seremos anjos, mas a gente não nasce anjo, a gente se transforma. Então, essa caminhada, essa jornada, esse ir e voltar, é que nos faz filhos de Deus. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Então, amigos, nesse 6 de março de 2024, estamos aqui nessa quarta-feira quentinha, né? Porque a gente ainda está no verão, e Saquarema é um lugarzinho quente, graças a Deus, cidade maravilhosa. Então, hoje a gente vai discorrer sobre isso, sobre quem a gente foi na vida passada. Será que isso nos é... A gente tem um conhecimento do que a gente foi, do que a gente fez, do que a gente aprontou, se a gente evoluiu, se regrediu? Então, vamos ver por onde nós vamos. Nós vamos começar falando do Livro dos Espíritos, que sempre... que sempre nos auxilia. Qualquer assunto inerente à nossa doutrina, Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro editado por Kardec. Então, é nele que a gente busca sempre o primeiro passo de qualquer assunto que eu trago para vocês. Primeiro eu vou no Livro dos Espíritos. E em várias passagens do livro, ele fala sobre a reencarnação. Mas eu peguei especificamente falando o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Eu convido a todos, num tempinho vago, livre, ir lá consultar o capítulo 4, porque o interessante do Livro dos Espíritos é que é pergunta e resposta. Então, é interessante por isso, é muito didático. E ele aguça a nossa curiosidade, porque Kardec,
como um bom pedagogo, ele ia e voltava em cima do mesmo tema. Ele consegue perguntar aos espíritos a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, por isso que instiga a leitura. Então, eu recomendo o capítulo 4 para quem ainda não leu. E se leu, lê novamente, porque sempre quando a gente lê novamente, qualquer um dos 5 livros da codificação, a gente sempre descobre que tem uma coisa que você já leu e deixou passar. Então, vale a pena essa recomendação. Bom, a primeira pergunta que eu vou ler para vocês, pedir permissão para ler, porque é uma fonte muito rica e simples de compreensão. É a pergunta 167, que diz assim: qual é o objetivo da reencarnação? Ele vai logo direto no cerne da pergunta, ele não dá voltas, ele pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? A resposta também é simples, que diz assim: o aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Foi o que eu falei lá no início. Se a gente acredita em vidas sucessivas, porque, do contrário, onde estaria a justiça? Porque algumas pessoas parecem que encarnam tão privilegiadas e outras tão desprovidas, às vezes, do básico. Então, se a gente imaginar que no mesmo planeta como o nosso, a gente tem a Suíça e a gente tem Burundi, a gente vai perceber que é uma discrepância muito grande. Qual é o critério de Deus convocando você para nascer na Suíça ou em Burundi? Bom, você deve estar se perguntando onde é Burundi. Burundi é na África. É considerado o país mais pobre do mundo. Então, se a gente não tiver essa visão ampliada da reencarnação, a gente vai achar que Deus não foi muito justo quando botou um amigo para nascer lá em Burundi. Porque o ser humano ele está sempre pronto para as coisas boas. E, gente, começou a cair um motororó aqui, hein? Tomara que a nossa internet não falhe. E Constância, boa noite, amiguinha. Espero que você esteja melhor. A chuva está ficando forte. Então, vamos lá. Então, gente, essa é a primeira pergunta que eu trouxe, que é necessário esse aprimoramento e é progressivo, certo? E a outra pergunta é a 166. Diz assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Como? Como acaba de se depurar? A resposta também é bem simples. Ela diz assim: suportando a prova de uma nova existência. Amigos, vocês perceberam a resposta? Suportando. Amigos, suportando já nos sinaliza que não vai ser fácil, porque suportar exige de nós um pouco mais de esforço. Então, aqui não há ninguém enganado, porque a própria resposta dos espíritos já nos sinaliza a dificuldade do caminho. Muitas pessoas brincam falando que foram, com certeza, alguém importante. Cleópatra, a rainha de Sabá, o imperador romano. Bom, gente, sabemos que a natureza não dá saltos. Não, amigos, não dá. Então vamos pensar assim. Nossa encarnação atual, essa agora, é nossa melhor versão, certo? Isso a gente já sabe. Porque o espírito ele não retrograda, ele não volta. O máximo que pode acontecer, ele só tem 2 opções. Ou ele estaciona, ou ele evolui. Então, a gente vai e volta nesse mesmo esquema. Ou estaciona, ou evolui. Então, como a gente está caminhando, hoje, essa é a nossa melhor versão. Mas lá no nosso íntimo, a gente sabe que ainda vive em nós algumas mazelas. E que a gente precisa
depurar, que a gente precisa aperfeiçoar. Dudu entrou agora. Boa noite, Dudu. Olha, a internet está indo e vindo. Hein? Imagina como é que deve estar essa transmissão. Mas seja o que Deus quiser. Com certeza, todos nós seremos anjos, mas vamos concordar que ainda falta um pouco para esse dia. Quais são as mazelas que afligem o planeta Terra e nos aflige diretamente? Quais são? A gente tem o orgulho, o egoísmo, a avareza, a maledicência e tantas outras. Cada um de nós tem dentro de nós a consciência divina. Então, a gente sabe exatamente onde a gente precisa melhorar. O que ainda existe em nós que nos incomoda? Então, essa avaliação já vai nos dar um respaldo para a gente continuar avançando. Ivone também entrou. Boa noite, Ivone. Bom, tirando fora o orgulho, o egoísmo, a avareza e a maledicência, vou contar uma coisa. Hoje à tarde, eu estava tomando um cafezinho com o companheiro Jorge. Aí ele perguntou assim: será que nós ainda vamos reencarnar na Terra? Olha a pergunta dele. E ele não sabia que eu ia falar hoje sobre a reencarnação, ele não sabia. O que eu respondi para ele? Eu disse assim: assiste os 15 minutos de luz que eu vou te dar uma dica. Porque o espírita é assim mesmo, ele é indagador, ele é curioso. Quem nunca teve a curiosidade de saber quem foi na vida passada? O que fizemos, né? Onde a nossa mão alcançou, aonde a nossa inteligência nos levou, aonde o nosso coração nos levou. Então, esse caminhar é que faz nós sermos o que somos. Certo? Então, amigos, vocês estão preparados? Porque eu trouxe uma notícia que, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei meio impactada. Então, eu trouxe essa pergunta, essa informação para vocês, porque para mim foi muito interessante, porque eu não sabia. De repente, vocês contem aí. Quando eu falava, vocês dizem, eu já sabia. Bom, Divaldo Franco falou que há 14 milhões de espíritos na fila para reencarnar. Amigos, 14 milhões. Então, eu penso que essa fila está grande. Até porque o povo, hoje em dia, antigamente, nosso avô e a nossa avó tinham 11 filhos. A minha mãe, por exemplo, ela tinha 11 irmãos, com ela 12. Mas, hoje em dia, a gente não vê uma família tão numerosa. Às vezes tem 1, 2, 3 no máximo, né? Então, esses 14 milhões que estão na fila esperando a oportunidade, então imagina a gente desencarnando hoje e tendo que entrar nessa fila. Então, o que eu trago para vocês? Acho que vai demorar um pouco para voltarmos. Vamos aproveitar essa oportunidade de já estarmos encarnados na Terra. Sabemos que a transição planetária ela é gradual. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, porque o que a gente fez, o que a gente foi ontem, não é tão significativo quanto o que a gente faz agora, fazendo a diferença na nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos e do mundo. Então, vamos aproveitar, porque a fila está grande. Então, não vamos perder essa oportunidade. Ó, a Constância fala que não quer entrar na fila. Aliás, ninguém quer entrar na fila. A gente quer ser prontamente atendido, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Então, amigos, o nosso tempo está acabando, o temporal está caindo. Eu queria mandar um beijinho para todos vocês. Sueli também entrou agora. Amigos, eu queria deixar aqui um beijinho para o meu sogro, que até hoje de manhã estava internado no CTI.
e graças a Deus ele teve alta. E ele é meu fã de carteirinha do programa, ele sempre me assiste, então estamos todos felizes. Toda a SEAC rezou por ele, fizemos prece em sua intenção, e ele está aí de volta. Que bom, sogro, um beijinho no seu coração. Amigos, fiquem com Deus. Temos aqui a Irani também. Boa noite. Amigos, tudo de bom para vocês, uma semana abençoada. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Semana que vem tem mais.